pessoas que estão, 4 pessoas ou 6, que estão dentro de um carro, com uma delas a guiar contra uma parede, a acelerar contra uma parede. E nós nunca... Foi um fenómeno de denegação completo. E como é que o senhor pondera nessa análise o contexto europeu? Já a inserção de Portugal num contexto europeu e num contexto financeiro e de mercados? Pergunta pertinentíssima. Eu não sou economista, mas quer dizer, mas evidentemente que se a Judite tem à frente um país, um José Sócrates, megalómano e despesista, que num contexto de grande crise financeira desde 2008 já vem explicar, eu ainda hoje me lembro da sobranceria e quase do ar de gozo com que ele explicou a uma colega sua numa entrevista ao pé de um caminho de ferro, não sei onde, no Alentejo, onde devia passar um TGV, e houve uma colega sua que disse muito sensatamente: só Sr. Primeiro-Ministro, não acha que numa altura, isto era já em 2008, 2009, não acha que numa altura de tantas dificuldades financeiras que se calhar não é o melhor momento para nos abalançarmos em investimentos dessa envergadura? E ele disse com um ar de gozo: oh, minha senhora, mas é que é ao contrário do que está a dizer. É que justamente por causa da crise é que é preciso investir no TGV. Eu, entretanto, ouvi-o dizer, e há relativamente pouco tempo, creio que foi na entrevista à RTP... Isto fui eu, ninguém me contou. Creio que foi na entrevista à RTP, quando ele foi confrontado com essa crítica do despesismo, tenho a ideia de ele ter dito que nesse tempo, portanto, nesse período de 2008, meses subsequentes à crise financeira que eclodiu nos Estados Unidos, existia uma corrente fortíssima na Europa... Na União Europeia. Exatamente, que defendia políticas expansionistas, que passavam pelo investimento público e, portanto, apontando para um desnorte que existiu a nível europeu, uma deriva estratégica a nível europeu, em que num primeiro momento a mensagem que é passada aos países, nomeadamente aos países devedores como Portugal, é: gastem, invistam. Quem é que estava maioritariamente no poder na Europa nessa altura? Pois não sei, mas creio que são os atuais. Isso foi em 2008. Não, isso foi na crise de 2008. Angela Merkel estava. Sim, na União Europeia houve essa sugestão. E meses depois, entretanto, o discurso passa a ser outro. Por isso é que eu estava a pedir-lhe que ponderasse na sua análise o contexto europeu, porque o contexto europeu realmente suscita Judite, eu nessa altura lembro de um jornalista me ter perguntado se eu achava bem isso. Eu disse que era um disparate equivalente a mandarem-nos deitar ao mar e a gente deitar-se ao mar. Porque hoje o lançar dinheiro na sociedade e na vida económica, como nós não produzimos aquilo de que necessitamos, o dinheiro vai-se embora. E essa gente nunca percebeu. O que destes 10 minutos resulta, é para mim uma coisa mais importante, porque não se prende especificamente com este ou com aquele, é que temos uma classe política impreparada para governar. Impreparada para governar. Porque desde o ano de 80, que o problema do crescimento da despesa pública face à economia, nós já projetámos aqui um gráfico em que se vê que cada vez a despesa sobe mais e os impostos vão ficando cada vez mais distantes. Porque assim, isto era óbvio. Isto qualquer pessoa, agora mesmo o com Primeiro-Ministro já reconhece que chega de aumento de impostos, não haverá mais aumento de impostos. Já não pode sugar mais nada. Exatamente. Mas o Primeiro-Ministro sabia, desde antes de estar na chefia do governo, que o problema da despesa pública era o grande problema deste país. Sabia, até porque o senhor lhe disse várias vezes. Bom, mas isso já são coisas particulares. Não, particulares não. O Dr. Dina Carreira, houve uma altura que era conselheiro. Não era conselheiro, nada. Almoçava com ele às vezes. E disse-lhe sempre o seguinte: o grande problema com que qualquer governo se vai confrontar é o peso da despesa. Com um inconveniente adicional. Não é só o valor em euros, os bilhões de euros. É que há 6 milhões de portugueses que andam interessados nos dinheiros do Estado. Percebe?
Sim, 6 milhões e tal. Funcionários, pensionistas, doentes, RSI. Bom, 6 milhões. Por conseguinte, mexer neste bloco de 14 mil milhões, que é aquilo que, se nós puséssemos a casa em ordem, teríamos que fazer, desde a chegada do governo até não sei Agora quando. vai ser uma pancada na função pública. Pois, não sei o que é que vai ser. Quer dizer, é que não é reduzir despesas. É reduzir despesas de 6 milhões de pessoas. Rendimentos de 6 milhões de pessoas. Percebe? Isto tudo era previsível, era transparente. Qualquer pessoa que olhasse para isto com olhos de ver percebia perfeitamente. Mas também não fomos vítimas de políticas erráticas ao nível da União Europeia? Judite, essa é uma das coisas que a mim me aborrece, porque nós somos crescidos. Quer dizer, se a União Europeia, que tem lá um conjunto de burros a dirigir as coisas, já basta aquilo em que nós dependemos do dinheiro deles. Agora, não é fazer aquilo que lhes dá na cabeça. Até porque começa a descobrir-se que estes fenómenos de impreparação, ouvi-te contar-me há bocado, eu não vi nem li, que esse presidente do Eurogrupo se intitulava mestre, não sei, e que não é. Quer dizer, isto é Portugal, é a Holanda, portanto, a Europa está entregue a esta bicharada, entre aspas, percebe? Era a ministra da Educação da Alemanha que copiou não sei o que, era o Presidente da República da Roménia que também copiou não sei o quê. Portanto, a Europa está nisto, percebe? É o real, mas que se percebe? Estamos nisto. Portanto, o primeiro grande problema português é político, E é um problema que se relaciona com os dirigentes políticos, com as estruturas humanas dos partidos, que são integradas por jotinhas, que em muitos casos nunca tiveram profissão. E, por conseguinte, têm que andar pendurados à máquina do Estado e não podem abandonar. Mas espera aí, já vamos falar desses jotas, a propósito até dos novos membros do Governo, mas gostava de ouvir a Fátima sobre esta questão que tem que ser olhada, Judite, não é? A questão que me pôs independentemente das nossas responsabilidades, também teremos sido vítimas. Muito bem. Sobre isso eu gostava de dizer... Desta deriva europeia. Sobre isso eu gostava de dizer duas coisas. A primeira é que estou de acordo com o Dr. Medina Carreira, isto é, nada nos obriga a ir atrás das ilusões que a Europa semeia. Quer dizer, e se vamos atrás, e se somos tolos, a responsabilidade é nossa. Como se vê. Antes de ir ao meu segundo ponto, queria também aproveitar já agora para dizer que eu acho absolutamente extraordinário como é que tem sido branqueado, e é o termo branqueada a governação de Sócrates, que é a principal responsável por termos chegado até aqui, para além do contexto de crise que desencadeou, acelerou, como lhe queira chamar, quer dizer, o problema até chegarmos onde estamos. Mas branqueada por quem e como? Porque hoje em dia já ninguém diz que o socratismo, termo horrível, mas que existe, que o Sócrates contribuiu remotamente sequer para a situação financeira aflitiva em que nos encontramos. O seguro, eu sei porque é que isto foi possível. Olha, isto foi possível, este branqueamento do socratismo, no que toca às responsabilidades do Sócrates na situação financeira de Portugal, foi possível graças a duas coisas que conjugaram. Em primeiro lugar, porque o António José Seguro percebeu que tinha que conciliar os socratistas dentro do partido e que só o podia fazer se branqueasse o socratismo, justamente. E em segundo lugar, foi possível branquear o socratismo devido à incompetência e falência deste governo. A conjugação destes dois fatores, destes dois planos... A posição de António José Seguro era difícil e é difícil. Ninguém diz menos disso, mas eles vão para lá para estarem à altura de situações difíceis. Senão também eu vou para lá. Se é fácil, eu também vou. Quer dizer, foi eleito. Não, mas quer dizer, se é fácil, eu também me candidato e se, com um bocado de jeito, se talvez consiga ser eleito, eu vou para lá. Mas eu sei que é muito difícil. Não, quando eu digo que é difícil, porque realmente ele nunca ele teve sempre uma atitude de distanciamento em relação às políticas do anterior governo e de um grupo parlamentar que não foi escolhido por ele. Mas o que é importante perceber é que, independentemente das dificuldades pessoais do António José Seguro, que me comovem imenso... Políticas do António José Seguro, que me comovem imenso e que eu deploro imenso, o que é certo é que ele contribuiu, juntamente com
uma ordem de razões completamente diferente, que é a falência deste governo. E a incapacidade do atual governo, quando falas em incapacidade? Não, mas antes, para responder a uma questão sua antes e depois, a seguir, mais adiante, eu respondo a esta. Mas uma questão que me pôs. A Europa, ela própria, quando eclodiu a crise, a grande crise de 2008, mandou acelerar a fundo e investir. Exato, políticas expansionistas. Sabe o que é que eu acho? Que isso é o último estertor do keynesianismo. Porque pretender que o keynesianismo pode funcionar em sociedades abertas, com economias abertas, com pouca sem barreiras competitividade, alfandegárias, com muito pouca competitividade, sem capacidade de manipulação cambial. Pretender que o keynesianismo pode funcionar num contexto destes é de quem está doido. E a Europa estava doida. E ainda está? Não. Acha que não? Acho que pelo menos, eu li uma entrevista, li muitas, mas a última que li, que era muito instrutiva, foi uma entrevista há 2 dias no Público, do primeiro-ministro finlandês, em que ele explica qual é a alternativa ao keynesianismo em que eles acreditam. Eles, países nórdicos ou países que não têm um problema fiscal e financeiro tão dramático como nós. Mas o que eles acreditam é na intransigência da receita da austeridade. Absolutamente, mas é porque como a outra deu no que deu. A receita da afluência E as consequências desta? As consequências desta, atenção, eu penso que o Dr. Medina quer falar, eu estou pronta a falar sobre isso. Não, é porque o Dr. Medina defende a tese de que a austeridade é necessária, o problema é a dose com que tem vindo a ser aplicada. Mas isso é a tese que defendeu brilhantemente, com uma limpidez absolutamente extraordinária, a doutora Manuela Ferreira Leite, há 3 dias, na TVI. Sim, no seu programa de estreia. Mas, Dr. Medina... Foi das melhores entrevistas que eu vi nos últimos tempos. Dr. Medina, claras, não existindo alternativa à austeridade, a dose que já... Existe. A dose que existe e que já é elevada ao nível das suas consequências sociais, vai ser agravada nas próximas semanas. Exatamente. Como é que se fica no meio disto? Bom, e aqui, o agravamento... Não, este governo espalhou-se definitivamente. Como é que as pessoas ficam no meio disto? O que vai acontecer é que, se não houver uma possibilidade de reconsideração global das nossas relações com estas 3 instituições, Comissão, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional? Bom, não vai ser possível levar a cabo isto que eu estou a dizer que é necessário. Sim. Quer dizer, vamos ficar a meio caminho. Mas já se percebeu que os nossos credores não nos estão a facilitar a vida. Nem vão facilitar por uma razão muito simples. É que eles pensam que eles olham cá para baixo, estou a falar dos europeus que estão lá supostamente em cima, no globo terrestre, olham para baixo, para o sul, e acham, quando veem nós com PPPs, 3 autoestradas Lisboa-Porto, como se uma não bastasse e subjasse, bom, e outras loucuras que tal, que não se pode transigir com esta gente cá de baixo. Portanto, é que o aperto deles deriva de uma coisa muito simples, é que não acreditam. Não acreditam em nós. Essa é que é a realidade, porque eles olham para as loucuras, porque aquilo que se passou com Sócrates, que ele nunca percebeu, é que não foi muito diferente do que vinha do passado. Quer dizer, a despesa pública vinha a galo. Agora, ele não percebeu que estava à beira do muro. Quer dizer, ele deu o salto final. Pronto, e com a complicação internacional antecipou-se a desgraça. Ia no tal carro a acelerar contra o muro e foi mesmo contra o muro. Não é? Os governos foram subindo na despesa pública. Simplesmente o último, aquele que estava, enfim, numa fase já quase final, não deu por isso. E pronto, veio a crise internacional e espalhou-se tudo. E agora o presente? O presente vai ser extremamente complicado, desde logo por uma razão política. O PS não quer pactuar para diminuir €1, ou seja quem for. Bom, porque quer ganhar eleições, porque o problema dos partidos e das eleições não é o bem da pátria, são grupos de pessoas que precisam do orçamento do Estado para viver melhor. Hoje em dia é isso. Não, mas não quer dizer que sejam todos, mas enfim, muita gente influente não quer estar no Estado senão por causa dos dinheiros do Estado.
E, portanto, um partido na oposição, seja o PS ou o PSD, está sempre à espera de uma oportunidade para saltar. Percebe? E, portanto, o PS não pode pactuar com nada porque quer dar o salto. Claro que se houvesse gente sossegada de cabeça, pensaria, vamos mas é alinhar aqui com este governo, vamos ajudar a arrumar a casa, que era aquilo que era bom para o país e que era para o PS, porque quando nós lá chegarmos, vamos encontrar alguma coisa de mais praticável do ponto de vista político. Quer dizer, eles não estão a perceber que não pactuando com este governo, estão a agravar tudo, perigosamente, e, portanto, quando